Bom dia a todos. Essa semana é curta e muita coisa acontecendo, correndo com várias coisas e quase não consegui dar uma aula dos pioneiros essa semana. Então hoje, aula 21. Material riquíssimo também, de 1978. E diz assim: com sabedoria, sinceridade e amor, realizaremos o sonho de Meixo Sama. Quem falou isso foi Kyosho Sama, a terceira líder, filha de Meixo Sama. Poema de Meixo Sama. Quando entramos no meio de pessoas que estão sofrendo e partilhamos de suas alegrias e tristezas, colocando-nos em posição de humildade e praticando tudo com amor, espontaneamente várias pessoas se reúnem ao seu redor e assim conseguimos realizar a grande salvação. Só esse trecho aqui já dá para a gente fazer uma reflexão. Quando entramos no meio de pessoas que estão sofrendo e partilhamos de suas alegrias e tristezas, colocando-nos em posição de humildade e praticando tudo com amor, espontaneamente várias pessoas se reúnem ao seu redor e assim conseguimos realizar a grande salvação. Lembra um pouco São Francisco de Assis, não é? O próprio Jesus, nas suas peregrinações. Eu creio que nós, como. Eu não vou dizer com título, né? Nós, como servidores de Meixo Sama, temos que ter uma condição tal, onde quer que a gente esteja, nós possamos levar esperança para as pessoas. Estamos vivendo numa fase do mundo onde o egoísmo está imperando, onde a mentira e a falsidade estão em larga escala. Muitos lobos disfarçados de cordeiros, usando a fé, principalmente nós messiânicos, usando o Meixo Sama, a roupa de Meixo Sama, mas no fundo escondendo uma grande inverdade. É como um bom dia que eu postei essa semana da verdade e da mentira, onde a mentira às vezes aparece tentando conquistar a verdade e a verdade desconfia. Aí viu que era verdade o que a mentira tinha falado, aí a mentira conta outra coisa, aí a verdade acreditou de novo na mentira. Na terceira vez a mentira contou uma outra situação, a verdade acreditou quando foi se banhar num rio e a mentira roubou as roupas da verdade e vestiu. Mas a verdade se recusou a usar as roupas da mentira e saiu andando nua. E a verdade, aí vem aquele negócio, na verdade nua e crua. Então nós, no nosso servir, nós temos que ter sempre em mente isso. Eu posso ser, falar o que eu quiser. Eu posso pintar um quadro maravilhoso da minha fé, do meu amor e tudo mais. Mas se eu estiver mentindo, Meixo Sama sabe. E aqueles que estão usando a fé para tirar proveito da dor e do sofrimento das pessoas, sinto muito, será muito doloroso. Depois vem um outro trecho aqui, que é do Reverendo Kawai. O sentido do período da prática de difusão. O Reverendo Kawai reforçou que a missão a ser cumprida pela Casa de Difusão na obra divina da Igreja é, em primeiro lugar, o local de aprendizado onde todos os membros recém-ingressados conheçam a vontade de Deus e Meixo Sama, aprimorem o espírito através das dedicações e se elevem como elemento útil à obra divina. Isto é uma coisa óbvia que qualquer membro sabe, disse, acrescentando que, onde não for praticada uma coisa tão elementar, nascerá uma casa de difusão desprovida de graças. Isto é, empenhar-se no desejo das alegrias e tristezas de cada um dos membros. É importante, mas a solução dos problemas individuais é apenas a porta de entrada da fé. E que, mais importante ainda, é se elevar como um membro que consegue aprender a fé que serve ao próximo e ao mundo. Que para cada um dos lares se torne um lar de luz, onde serão realizadas as reuniões do lar, e esse sentimento pela casa de difusão é a maneira de estar de acordo com a vontade divina. Dentre essas casas de difusão,
quase 50% delas renasceram plenas e abundantes, dinâmicas e incomparáveis às antigas igrejas e filiais, graças ao esforço do ministro e membros. O ponto em comum dessas casas de difusão é o seguinte: há uma grande quantidade de milagres e graças. O responsável, o ministro e os missionários e membros praticam o desejo da direção de compartilhar das tristezas e alegrias de todos e estão construindo a união e amor fraternal que supera dos familiares. Existe um forte sentimento que considera nossa a casa da difusão e todos, espontaneamente, se empenham no servir. Existe um crescente desejo de elevação por parte de todos os elementos da casa da difusão. O encaminhamento até o ingresso e as dedicações são realizadas constantemente sem que seja forçada a situação. Finalizando, reforçou que a prática de difusão é o período da prática da fé, é o período da elevação da fé. Nesse período, pediu aos membros que, para construir uma alegre casa de difusão, todo o empenho fosse dirigido para a plenitude do sistema de casa de difusão, com a união de sentimento de todos. Pediu ainda que as pessoas pertencentes à mesma difusão debatessem cada qual em sua posição problemas tais como para que as pessoas que até agora estavam distanciadas da casa da difusão a ela retornassem com alegria e que o que cada um de nós precisa fazer, no que cada um de nós deveria dar atenção, esforçar e perguntar. De que maneira devemos modificar nossa postura de fé e a situação atual para que as pessoas que venham à casa da difusão retornem aos seus lares alegres e satisfeitas e possam conduzir outras pessoas? E pedindo que cada qual pratique a tarefa no qual decidiu se empenhar, concluiu. Há muito tempo, a gente sempre vem falando aqui na Arte do Jorei sobre essa preocupação de tentar levar para as pessoas a mensagem maior de Meixo Sama. Temos que transformar os ambientes da unidade, seja ela qual for, um ambiente de paz, de alegria, de acolhimento. O Reikai da unidade tem que estar vibrando essa energia, essa alegria de todos. Claro que nós passamos por purificações, só que não podemos deixar que as purificações sejam maior que a nossa fé. Além do que, a purificação ela vem com dura entender isso, como grande graça de Deus para nos preparar para algo muito maior. Como aceitar isso? Como é que eu posso me dedicar sangrando, com o coração em frangalhos? Como é que eu posso levar alegria se meu coração está em sofrimento? Eu vou ser falso? Eu vou estar sendo duas caras? Não. Você está simplesmente aprendendo a deixar o seu eu de lado e se preocupando com quem está chegando. E muitas vezes nessa hora, a maioria das pessoas chega com problemas semelhantes aos seus. Vem com problemas semelhantes aos seus, onde você tem que dar esperança, onde às vezes nem você tem mais, onde você tem que despertar nas pessoas um algo mais tão forte, tão profundo, que cada palavra que sai da sua boca serão palavras que vão chegar no coração da pessoa. Quando nós chegamos na igreja, cada um dentro com a sua história, chegou por uma situação, a maioria das vezes em sofrimento. Todo mundo buscando uma resposta para alguma coisa. Resposta para suas mazelas, resposta para o seu sofrimento, resposta para os seus conflitos internos, para os seus conflitos externos, para as suas dores, para a sua problemática financeira e tudo mais. E se vocês lembrarem bem, quem tem 20, 30 anos de membro, lembra que alguém o recebeu com muito amor, com um sorriso, o levou até o altar, e depois recebeu o jorei, foi buscar orientação e dali saiu sendo motivado para ter fé, para buscar, e retornava e trazia outra pessoa, e assim vai, sua vida foi mudando, recebeu o Ricardo, se tornou membro, foi crescendo na fé, evoluindo e tudo mais. Pessoas que foram formadas nessa época, dificilmente se afastam, porque nós somos forjados na fé, numa fé muito forte, numa fé muito forte.
onde o amor era maior do que o desejo por poder, por cargos, por vaidades. Eu me lembro que eu recebi o Ricardo em 84 e, e meu primeiro contato com a messiânica foi dentro de uma reunião do lar, né? O seu Moacir, que me deu aula, era instrutor, tinha acabado de chegar do Japão e passou os slides do solo sagrado do Japão. E ali foi minha primeira reunião do lar. Eu estava saindo de uma formação kardecista e aquilo me chamou muito a atenção. Foi daí que comecei a procurar cada vez mais entender e realmente me atraiu demais. Eu conheci os pioneiros, pessoas com uma fé descomunal. Comecei a frequentar e nas reuniões do lar que eu participava, toda quinta-feira tinha uma reunião, eu não esqueço, na casa do seu Luiz Perobelli, em São Caetano. Iam 50 pessoas, poxa. 40, 50 pessoas. Era uma festa. A casa dele era grande, nós nos reunimos, era uma festa, era uma alegria. E nós fomos formados com, com esse sentimento. Íamos para a igreja, não tínhamos vontade de ir embora. Íamos dedicar com uma alegria. Né? Eu nem membro era. Fui dedicar num bazar de outono. Não, bazar de outono. Nem membro era, varri um pátio inteiro. E todo mundo com alegria, aquela alegria contagiava. Somos numa época onde eu cuidei de jovens e os jovens em São Caetano, nós tínhamos um lema que era um por todo, todos por um. Eu sigo até hoje isso. E nessa época eu brigava muito pelos jovens. Então, se alguém falava mal de alguém, eu comprava a briga e dizia que a culpa era minha. Eu sou o responsável dos jovens. Se um jovem errou na postura, a culpa é minha. Eu assumia o problema. Depois nós nos reuníamos, a equipe de jovens, numa sala fechada, com esse jovem que causou o problema. Ele sentava e virava. Nós falávamos para ele o que ele tinha que mudar. Falávamos duro, mas nunca houve mal-entendidos, nunca houve inimizades, nunca houve melindres. Nós éramos jovens com mentalidade adulta. Hoje tem muito adulto com mentalidade de criança. Porque se você fala uma coisinha, já fica com tromba, com bicão. Vai dedicar na igreja de emburrado. Por favor. Quando é assim, é melhor nem vir. Porque dedica com outro tipo de sentimento. Atrapalha mais do que ajuda. Mas se muitas vezes nós, ao dedicarmos, entendermos que nós estamos passando por um processo de purificação, onde eu possa não estar bem hoje, nesse momento, eu tenho que tentar tirar de mim um algo mais tão profundo que eu não posso deixar a minha revolta, a minha mágoa, as minhas neuras serem maiores do que o meu servir, do que o meu objetivo de fé. Eu vim para a igreja para quê? Eu não estou bem hoje, eu estou irritado, eu estou com muita raiva, eu estou revoltado. Mas eu vou para a igreja. Eu vou descarregar nas pessoas esse meu sentimento? Não. O que eu tenho que fazer? Respira fundo, vai na frente do altar. Pode soltar seus cachorros com Meixo-sama. Desabafe. E quando orar, desabafar, vire as costas e pronto. Estou pronto para servir. Não podemos esquecer que mesmo você passando por sérias atribulações, como o poema do Meixo-sama, quando você entra no meio de pessoas que estão sofrendo, nessa hora você tem que ser outra pessoa. Você tem que mudar o ambiente. Se seu coração nesse momento está cheio de revolta, cheio de mágoa, cheio de tudo quanto é coisa, é hora de mudar. E quando você entra numa vibração positiva de amor e de esperança, de fraternidade, até aquela coisa, aquela nódoa, aquela coisa amarga que está dentro de você, vai perdendo força. Esse sentimento de que a gente tem que tentar transformar a vida das pessoas, mesmo você não estando bem, isso não é hipocrisia. Isso não é hipocrisia. Isso é busca por uma fé maior. Meixo Sama, dentro de tudo que ele nos ensina, né,
Nós estamos parados no tempo. Vejam, hoje estão se debatendo igrejas, estão se debatendo doutrinas, quem acredita em A, quem acredita em B, e a essência está ficando em segundo plano. Não importa se você segue o trono de Kyosho, se você não segue. A convergência é Meixo Sama. Ah, mas se eu não seguir, eu estou fora da lei da ordem. Não entendi. E as outras centenas de messiânicas que não têm Kyosho Sama como centro? Estão erradas? Machu Meikai, Tensei Shimbikai. Como eu disse na outra aula, o ideal seria que todas as messiânicas se unissem numa vertente onde o Kyosho Sama tivesse aqui e todos os grupos messiânicos sérios dessem as mãos e falassem: vamos ajudar a salvar essa humanidade. Vamos cumprir o nosso legado, o legado de Meixo Sama, deixando de lado seus interesses, sejam eles quais forem, e unidos em prol disso. Quem hoje, em sã consciência, larga tudo para viver da fé? Não, ninguém. Pouquíssimas pessoas. Porque, eu tenho família para sustentar. Se a igreja não me der um salário, como é que eu vou viver? É. Mas e a fé? Aqui na Arte Jurei, por exemplo, nós não temos salário. É fácil? De jeito nenhum. Difícil pra caramba. Só que tem uma coisa muito maior que a gente vai aos poucos entendendo a profundidade do amor de Meixo Sama. Se eu fico preocupado, eu não evoluo. Se eu entrego para Meixo Sama, eu cresço. Mas como é que você vai entregar um problema que por vezes é tão sério e você consegue ficar despreocupado? Não sei explicar. Não sei explicar. É algo que vem de dentro. Isso é o sono, tão forte, tão intenso, que eu tenho certeza que alguma coisa muito grande vai acontecer. Nós temos um objetivo na Arte Jorei, que é ter uma série própria, para sairmos do aluguel, que é uma loucura. Porque o objetivo do Templo Arte Jorei é que todas as unidades sejam próprias, para que não tenham necessidade de ficar pagando aluguel. Né? Então, assim, o donativo dos membros é, e tem que ser respeitado, porque através dele nós mantemos a obra. Quando o donativo é pouco, nós temos que aumentar a nossa gratidão. Quando o donativo é muito, nós temos que respeitar a gratidão. Né? Pessoas que hoje vivem da fé são complicadas, porque são volúveis. Pessoas hoje que vivem atrás de títulos, ou vendem títulos pela internet, como se estivesse vendendo produtos quaisquer, não tem peso algum. Ontem nós tivemos uma grande alegria. Após passar por uma semana, hoje é quarta-feira, mas foi uma semana meio turbulenta, de tanto ataque, tanta mentira que as pessoas de má fé usando o nome da Arte Jorei, e a gente vai descobrindo aos poucos, né? Depois ficam na internet postando mensagenzinhas como se fossem santinhos. Vítimas, extremamente mau caráteres. Mas ontem tive uma notícia maravilhosa. Os senhores se lembram no ensinamento do Meixo Sama, quando ele fala da difusão mundial, que ele enviou um Oricari com uma carta para a Argentina. E nós aqui no começo e até hoje fazemos isso, enviamos muitos Oricares pelo correio para vários países, estados para serem otorgados, e muita gente nos criticou, falando que isso era um absurdo. Hoje eu ministro de Jorei online pela internet, através do Skype, Facebook, WhatsApp, ministrando Jorei que tem milagres, tem graças, né? Pois é, essa carta de Meixo Sama, original,
está na arte do Jorei. Ganhamos ela. Está com um membro da arte do Jorei. Isso é uma grande graça. É um tesouro que não tem preço. Aí as pessoas podem perguntar, mas a arte Jorei é... Como é que fala? É dissidente disso, daquilo. Nós não somos dissidentes de ninguém. Nós saímos do Templo Luz do Oriente. Nós fizemos, nos atacam, nós somos isso, somos aquilo. Mas por que tudo vem parar nas nossas mãos? Eu tenho aqui na minha sala uma telha que era da casa de Meixo Sama, que eu não fui atrás, eu ganhei. Agora essa carta de Meixo Sama com a letra de Meixo Sama. A nossa imagem do altar é da Ikomi Nyorai original, pintada por Meixo Sama. As letras, a letra Komi Nyorai que nós entronizamos em unidades e nos lares, é uma réplica da original, que também está conosco. Os nossos orricares são medalhas, mas dentro é letra, papel, não é microfilme. Também são cópias das letras originais que nós recebemos do reverendo Arouca. E quem bota a letra dentro dos orricares somos nós, ministros ou reverendos. Então, tudo vem parar em nossas mãos. Nós nunca fomos atrás de ninguém. Nunca alguém pode falar que um ministro da arte de Jorei, um reverendo, ligou para membros em outros locais da Messiânica Mundial, de quem quer que seja, para fazer propostas indecentes, oferecendo título ou querendo vender. Nunca fizemos isso. E se alguém fez, pode ter certeza, será expulso com todas as honras. Não admitimos mau caratismo, gente mentirosa. O amor que a gente aprendeu a ter pela obra divina, nós tivemos professores, mestres lá atrás, que são os pioneiros. Mas o maior de todos foi Meixo Sama através dos seus ensinamentos, do seu legado. Estudando e vendo cada vez mais o que ele nos deixou, podemos ver como a igreja está passando por um processo de grande purificação. E eu estou dizendo a igreja messiânica num todo. Não são segmentos, é um todo. Onde houver alguém que ministre em Jorei, é messiânico. Então o mundo messiânico está passando por uma grande tormenta espiritual que reflete-se na matéria para que realmente é a hora de separar o joio do trigo. Quem tem fé fica, quem não tem, sinto muito. Melhor seguir outro rumo, melhor buscar outras praças, outros caminhos. Seja útil a Deus da melhor maneira possível, mas não vai encontrar talvez respaldo nas suas intenções ou nas suas buscas, não sei, né? Eu conheço várias religiões, já pesquisei, já frequentei, não por nada, mas porque eu tenho um espírito de busca muito grande, eu quero aprender, quero buscar conhecimento. Eu tenho aqui na minha mesa do lado aqui o Alcorão, a Torá, livros de várias linhas religiosas, a Bhagavad Gita, vários livros onde eu procuro entender, né, essa amplitude da fé que Meixo Sama ensina. Ontem vieram algumas pessoas pela primeira vez e no final da tarde, 10 para 6 da tarde, antes da oração, entrou uma senhora e queria saber do Jorei. Eu falei, só pode aguardar um momentinho, nós vamos fazer a oração agora, se ela quiser participar. Ela participou da oração vesperal, né? Depois recebeu o Jorei novamente e ela veio conhecer a igreja. Quando ela chegou aqui na minha sala, ela disse, meu Deus, tudo o que eu sempre busquei na minha vida eu encontrei aqui. Eu já fui em centro espírita, eu já fui em igreja evangélica, já fui em igreja católica, já fui em centro de Umbanda, em vários locais, em templo budista, mas a hora que eu vi essa sala da paz aqui, está tudo aqui. Eu não preciso ficar andando perdida. Tudo que eu sempre busquei na minha vida, eu encontrei aqui. Eu vou voltar. Isso não tem preço. Não tem preço. Pergunta para as pessoas que vêm aqui. Quantas vezes nós pedimos alguma coisa para elas? Nós só oferecemos.
A gratidão é uma consequência. Nunca oferecemos nada em respeito à obra de Meixo Sama. Quando pedimos alguma coisa, eu posto na internet uma ajuda para poder pagar o aluguel quando falta, como está faltando, né? Mas em virtude da última vez que eu postei, eu tive uma avalanche de críticas horrendas. Aí eu falei, quer saber? É meu Sama que vai cuidar mesmo, porque não adianta, né? Não adianta. Hoje nós vimos a igreja de Notre Dame que queimou, já recebeu mais de 2 bilhões, quase 3 bilhões para ser reconstruída. E a gente às vezes faz um pedido para um apoio para pagar um aluguel, alguma coisa, e as pessoas criticam. Mas vamos na fé, vamos cumprir a nossa missão da melhor maneira possível. Sexta-feira agora é feriado, sexta-feira santa, e nós íamos fazer o culto aos antepassados no sábado, mas eu resolvi antecipar. Então a sexta-feira santa será sexta-feira também de oração aos ancestrais, às 15 horas. Muito obrigado a todos. Vamos realmente fazer a diferença na vida das pessoas, né? Transformando a vida delas e a nossa também, né? E que as igrejas vibrem em fé, em amor e em esperança. Vamos honrar o nome de Meixo Sama. Muito obrigado a todos.